Nós estamos recebendo hoje o delegado Marcelo Freitas, chefe da Polícia Federal no norte de Minas, também é professor da Academia Nacional de Polícia e com os últimos acontecimentos também, com algumas operações que foram realizadas aqui em Montes Claros e no norte de Minas, que tiveram repercussão nacional, ele tem sido o centro de várias notícias com repercussão, matérias no Fantástico, tudo pelo resultado do trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos. Ô Marcelo, com esse trabalho não só local, mas com toda essa situação que o Brasil vive hoje, a Polícia Federal, que sempre foi uma instituição muito respeitada, ela ganhou mais expressão ainda e hoje ela é tida como uma defensora da sociedade. É o melhor momento que a Polícia Federal vive, apesar de tudo, de toda essa polêmica? De fato, do ponto de vista institucional, é um bom momento para a Polícia Federal, porque vai testar, especialmente, a sua autonomia investigativa. É um momento positivo, mas se observa, particularmente pela repercussão que tem sido acontecida em todo o Cenário Nacional, que estamos sofrendo um processo de constantes bombardeios naquilo que se refere à autonomia investigativa da Polícia Federal. Nós temos tido trabalhos frequentes e esses trabalhos é que realmente têm colocado a atuação da Polícia Federal em voga. Não era o ideal, mas é o contexto do possível que está acontecendo em nossa nação. Agora, com todo esse apoio popular que a Polícia Federal vem conquistando, vem aumentando nessas últimas operações, nesses últimos anos, o senhor acredita que esse apoio popular vai ser essencial para a aprovação da PEC 402, que é uma forma até de garantir essa autonomia maior da Polícia Federal? O apoio da população a qualquer pleito que emane de qualquer instituição da República é extremamente essencial. É essencial por quê? Porque a nossa Constituição republicana, ela estabelece claramente que todo poder emana do povo. E nós entendemos que o parlamento deve sim ouvir a voz das ruas e atender aqueles interesses que emanam da sociedade brasileira. Com relação à Polícia Federal, nós entendemos que a melhor maneira de fazer para tornar a instituição cada vez mais forte é por intermédio da aprovação dessa proposta de emenda constitucional número 412 de 2009, que visa estabelecer a autonomia administrativa, orçamentária, financeira e funcional à Polícia Federal. O propósito básico é fazer com que a instituição não seja tão suscetível a ingerências externas como hoje estamos suscetíveis. Basta observar a quantidade de contingenciamentos orçamentários que, sob certo prisma, nos são impostos ou há a ameaça de imposição. Esse cenário, portanto, ele precisa ser enfrentado. E a maneira de se enfrentar esse cenário é por intermédio de uma proposta de emenda constitucional que garanta à instituição a propalada e necessária autonomia. Vale ressaltar que essa autonomia que se prega, que se busca hoje, ela é extremamente positiva para a sociedade brasileira e não para a Polícia Federal apenas. Por que isso? Se observarmos na história da América como um todo, nós vamos perceber que desde a independência norte-americana, os famosos pais fundadores da pátria, da nação norte-americana, eles trabalharam com a ideia de fortalecimento das instituições. E somente por intermédio do fortalecimento das instituições que nós teremos nações efetivamente grandes. A essência de toda a democracia é que qualquer um de nós possamos ser auditáveis a qualquer momento. Por isso, a necessidade de fortalecimento dos órgãos de controle, com particular ênfase para a Polícia Federal. Essa operação Lava Jato, que muita gente apelida de lava-alma, né? Porque está lavando a alma do povo brasileiro, essa operação ela é um marco na história do Brasil. O senhor acredita? Porque tem pessoas mais otimistas que dizem que depois dela tudo vai ser diferente. O senhor que teve participação direta, inclusive, comandando algumas fases da Operação Lava Jato, o senhor acredita realmente nisso? Eu acredito sim que a Operação Lava Jato ela teve um papel essencial no descortinar, na construção de algo novo para o nosso país. Mas nós somente conseguiremos implementar efetivas mudanças se a população brasileira, se a sociedade brasileira assim compreender o que realmente representa o impacto da corrupção em suas vidas. As instituições, eu costumo dizer, e tenho dito isso, elas chegaram ao limite de atuação, chegaram ao ápice do limite de atuação. É preciso agora que o povo brasileiro, que a sociedade brasileira também ingresse nesse papel de alternância de cenários que ela não concorda. E como é que se faz isso?
Agora, em outubro de 2016, vai ser o primeiro momento para a gente poder tentar alterar isso. Se faz isso por intermédio das ruas. Nós não podemos esquecer que essas pessoas que aí se encontram exercitando o poder político, elas foram eleitas democraticamente, pelo menos em tese, pelo povo brasileiro. Então, o cenário que aí se encontra teve como principal agente causador a própria população brasileira. É nesse sentido que nós devemos buscar alterar também a ideia de convencimento. A ideia de conhecimento. Nós não podemos acreditar que uma nação que se espera efetivamente próspera, que ela venha a ser alterada exclusivamente por conta de uma operação policial. A Lava Jato, ela trilhou, ela demonstrou os caminhos, mas é preciso que haja uma resposta da população, nas ruas e nas urnas. Agora, muita gente não sabe, inclusive, que o senhor teve que se deslocar daqui para coordenar duas fases importantes da Lava Jato, né? Inclusive, quando se vasculhou a residência do presidente da Câmara, do Eduardo Cunha, era o senhor que estava coordenando. Quais foram essas duas fases e qual a importância delas dentro de todo o processo? Via de regra, a Polícia Federal possui um efetivo bastante reduzido em todo o cenário nacional. Então, ela conta com a participação de policiais de outras unidades para cumprir uma grande operação. Isso acontece de maneira recorrente e com a Lava Jato também não é diferente. Especificamente naquilo que se refere às operações que emanaram de decisões do Supremo Tribunal Federal, todas elas teve a nossa coordenação. Fomos nós que tivemos o cuidado e o zelo de coordenar a deflagração, de coordenar a execução em todo o país. Então, fizemos isso e vamos continuar fazendo sem nenhuma dificuldade. O importante é deixar claro para a sociedade brasileira que o cenário é realmente alvissareiro. O cenário é promissor para que possamos realmente construir algo novo. E nós imaginamos que, com toda essa ideia de Operação Lava Jato e outras operações, a Zelotes, por exemplo, é um outro exemplo bem claro de trabalhos bem feitos, não só da Polícia Federal, mas também do Ministério Público Federal da nossa ação, que permite a construção de um novo cenário. Então, nós acreditamos que com a participação de todos nós podemos efetivamente construir algo melhor. E como é que é? Evidente que tem toda a questão profissional, né? A questão de estar cumprindo o dever, mas é inevitável haver também uma satisfação pessoal de estar participando de um momento desse da história do Brasil. Isso existe, né? A gente não deixa de ter uma satisfação, no seu caso, de estar participando de um fato tão importante. Sim, existe esse processo de satisfação. Curiosamente, é uma questão um pouco paradoxal, né? Porque se por um lado há uma satisfação pessoal em se participar desse processo de mudança, desse processo de alternância, sem predileções partidárias de qualquer vertente, é importante dizer também que há uma certa frustração. Por que nós temos observado que, de um modo geral, em nossa nação, os partidos políticos hoje têm tido uma atuação extremamente promíscua. Essa atuação promíscua tem tido uma reflexão evidente no cenário político da nossa nação. Agora, de 2000, se não me engano, 2000 para cá, quando foi fundada a delegacia da Polícia Federal, aqui em Montes Claros, muitas operações importantes aconteceram que desnudaram também alguns esquemas muito violentos aqui na região de corrupção. E me parece que existe um levantamento sobre o que já foi recuperado de um tempo para cá. Nessas operações, nesses trabalhos que foram feitos aqui na região, envolvendo principalmente corrupção em prefeituras, deu para se recuperar muito do que foi roubado? Sua pergunta é perfeita. Ela é perfeita por quê? Porque no cenário atual, as pessoas, por conta da atuação da imprensa livre de nosso país, elas focam muito na questão da Operação Lava Jato. Mas há inúmeras outras operações de também impacto econômico e social extremamente relevante que estão sendo deflagradas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do nosso país. Aqui em nossa região não foi diferente. Por intermédio da ação de policiais federais daqui da Delegacia de Montes Claros, nós conseguimos a construção judicial de aproximadamente 3 bilhões e meio de reais. Então, foi fruto de trabalho que foram efetivados por policiais daqui da região. Isso sem falar daquilo que eu considero mais relevante, que é o dano que fora evitado com essas ações. Então, por exemplo... É porque quebra um esquema, né? Ele deixa de existir. Isso. Se quebra um esquema, nós quebramos esquema em ministérios, nós quebramos esquema da ordem, próximo medicamento especial, por exemplo, quebramos esquema da questão da fraude seguro de IPVAT no país. Então, são uma série de trabalhos que são efetivados, que ultrapassam as fronteiras de um estado, por exemplo, apenas do estado de Minas Gerais ou da nossa região.
tem repercussão em todo o cenário nacional. Minha próxima pergunta era sobre isso. Algumas dessas operações, elas tiveram grande repercussão nacional, foram temas de reportagens em grandes programas, né, com grande audiência. Aí eu queria perguntar especificamente sobre duas delas que tiveram muito destaque, que é a Tempo de Despertar, né, que foi em relação à questão do seguro do DPVAT. Ela prossegue ainda a investigação? Ela não foi fechada ainda, né? Ela prossegue, já ocorreram várias denúncias criminais, mas ela prossegue agora com a nova face, com a nova roupagem. Qual que é a face que se busca impingir essa nova roupagem? É buscar identificar a eventual participação dos gestores da seguradora líder ou desse grupo, desse consórcio de empresas que compõem a seguradora líder nas fraudes do seguro DPVAT em todo o país. O que é que nós imaginamos? Nós imaginamos que uma fraude para ocorrer nessa proporção, ela necessariamente carece da participação comissiva ou omissiva daquelas pessoas que gerem esse sistema em nossa nação. Então o objetivo é exatamente esclarecer isso. Se há participação ou não desses diretores e seguradoras líderes, sem prescindir da eventual omissão da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, com relação a essa fraude que acontece de norte a sul do nosso país. Para se ter uma dimensão, são mais de 360 mil ações judiciais propostas em nossa nação. Nós já chegamos a pagar em 2014, 2015, 550 mil indenizações por invalidez. Estamos, portanto, em uma guerra civil. E se observarmos posteriormente os dados que emanam dos hospitais de nossa região e os dados que emanam da Secretaria de Estado de Defesa Social, nós vamos observar que houve uma redução de aproximadamente 70% nos atendimentos médicos de pessoas que se diziam acidentadas por moto, por exemplo. Então, o resultado é uma redução significativa no número de pessoas que seriam beneficiárias do seguro do DPVAT, e o benefício é evidente para toda a sociedade brasileira. Agora, outra operação de grande repercussão foi a Desiderato. E a Desiderato, ela criou uma certa polêmica porque o atual prefeito de Montes Claros, ele chegou a questionar a investigação que foi feita e a conclusão que foi feita. E em que pé que está isso? Me parece que já houve uma confirmação do que foi investigado. Em que pé que está isso aí? E as investigações prosseguem também? Sem dúvida alguma, a Operação Desiderato, que buscou desarticular uma organização criminosa que atuava roubando dinheiro do povo na distribuição de órteses, próteses e medicamento especial em todo o país, ela prossegue, ela continua. Hoje nós temos mais 9 outros inquéritos policiais instaurados, nós temos cooperação jurídica internacional efetivada para tentar alterar o preço da órtese e prótese. Comenta-se até que tem muitos médicos de Montes Claros que não estão dormindo. Sem dúvida alguma. Eles têm motivo para isso? Tem motivos para isso, sim. Tem motivos para isso, sim. Nós estamos fechando acordo de cooperação processual premiada, a famosa delação premiada, em que outros nomes até então não investigados estão aparecendo, e fica evidente que a indústria pagava era propina para que esses médicos pudessem agir. Então a gente pode prever que novas prisões devam acontecer? Não tenha dúvida que novas fases da Operação Desiderato vão acontecer, não tenha dúvida disso, com indiciamentos, com denúncias sendo efetivadas, porque o impacto da fraude, da OPME, órtese, prótese e medicamento especial no país, enseja um prejuízo de aproximadamente 10 bilhões de reais ao ano. 10 bilhões de reais ao ano. Então, o custo do procedimento efetivado, por exemplo, pelo SUS, é baixo. Mas o custo da órtese, da prótese, é elevado. O que dá ensejo a que a indústria ela pague propina ao médico para que, por vezes, faça um procedimento absolutamente desnecessário e sem sentido em determinado paciente. Justamente para poder justificar o quê? A fraude na implementação, na implantação dessa prótese. Ô Marcelo, uma curiosidade que todo mundo tem, evidente que com essas operações e com essa repercussão toda, o senhor está sempre na mídia e hoje a Polícia Federal, por ser muito respeitada, ela dá visibilidade às pessoas e muita gente tem até como um defensor da sociedade. E diante disso, surgem conversas, a gente ouve escutar nada oficial, do que o senhor poderia um dia ser candidato a algum cargo eletivo, ou a prefeito de Montes Claros, como já se falou. O que existe de concreto nisso? É só vontade de algumas pessoas ou o senhor, no fundo, tem alguma intenção, nem que seja futuramente? Existem, sim, convites de partidos
e pessoas que representam partidos nesse sentido, de que, particularmente eu, ingresse para a seara da política partidária. Mas o que eu posso asseverar é que hoje, especificamente hoje, não há a menor intenção, a menor pretensão nossa em de ingressarmos para a política partidária. Não temos esse interesse. E por que nós tentamos esse interesse? Especialmente pela visão que se tem hoje da política partidária em nosso país. A política partidária passa por um momento de extrema crise moral, o que é extremamente negativo para uma pessoa que tem buscado desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível, ingressar efetivamente na política partidária. Talvez em um futuro, se passar uma efetiva reforma política, em que se permita, por exemplo, a candidatura avulsa, em que a pessoa possa candidatar avulsamente, sem um compromisso com partidos políticos envoltos em práticas criminosas, talvez no futuro isso possa acontecer. Nesse momento, eu posso asseverar que não há o menor sentido, que não há a menor intenção minha ou de minha família. Agora, dentro disso aí, que o senhor falou, uma das coisas que mais se defende hoje é uma campanha lançada pela OAB, que teve apoio da igreja, e que me parece que as instituições vão participar, é o não ao Caixa 2, que o Caixa 2 é responsável por muitas das coisas de erradas que acontecem, principalmente na campanha. A Polícia Federal tem meios e vai ajudar nessa campanha, ou ela vai ter que ser acionada para poder trabalhar em relação a isso? A guerra ao Caixa 2, ela vai existir? Essa sua pergunta é espetacular, especialmente em ano de eleições municipais. Essas eleições vão representar a primeira eleição de fato no nosso país, em que haverá uma vedação à doação empresarial de campanha a partir daquela decisão que emanou do Supremo Tribunal Federal. Os órgãos de controle e a sociedade brasileira realmente vai ser colocada em prova nessas eleições municipais de outubro de 2016. Por que isso? Porque nós vamos ter que efetivamente conseguir controlar a doação por fora, aquela doação suja, sem amparo, sem lastro. O objetivo é fazer com que as campanhas políticas diminuam efetivamente o custo e, em consequência, a vontade do eleitor possa ser externada, possa ser manifestada de maneira livre, de maneira isenta de máculas e, por vezes, com a existência de um verdadeiro estelionato eleitoral. Nós observamos isso na história recente do nosso país. Um verdadeiro estelionato eleitoral em que o que se apresentou como verdade era, de fato, apenas fachada. Então, o objetivo de se impedir o Caixa 2 de campanha é evitar com que dinheiro sujo, por vezes do crime organizado, ingresse em campanhas políticas, fazendo com que os eleitos sejam comprometidos com práticas não republicanas. As instituições, eu já posso asseverar, elas estão buscando encontrar mecanismos de atuação nesse sentido. Um deles, para se ter uma dimensão, é exatamente essa ideia de acompanhar a movimentação financeira do nosso país. Até porque vai ter um limite, né? Vai Por exemplo, ter um limite. Montes Claros existe um limite de, se não me engano, R$1.990, que é em relação à campanha passada, né? Que é o que se fala. Quer dizer, o que passar desse limite vai dar para ver aos olhos, né? Aí facilita a investigação, no caso. Né? Vai facilitar. Mas o problema é que, nessa hipótese, esse gasto, ele provavelmente não vai aparecer como um gasto. Aí o combate ao Caixa 2. Exatamente. Aí é o efetivo combate ao Caixa 2. Essa é a ideia, de se fazer com que o combate ao Caixa 2 seja efetivo. Mas é importante ressaltar uma vez mais que esse combate só vai ser plenamente efetivo se a população dele participar. Por exemplo, uma coisa simples. Nós temos uma limitação da doação de gasto para pessoa física. Basta que cada cidadão, por exemplo, busque em fonte aberta, digitar no Google, tão conhecido Google, por exemplo, para saber se seu nome aparece como doador de campanha de alguém. Nas eleições passadas, nós observamos a utilização indevida de CPFs por diversos candidatos. Gente falecida, inclusive. Exatamente nesse sentido. Então, nós temos que buscar um acompanhamento que possa ser efetivo. Então, você, cidadão, pode efetivamente procurar saber pelo CPF dele ou da família dele se eventualmente houve alguma utilização indevida. Por quê? Porque se os doadores aparecerem na relação efetiva de doadores de campanha, nós vamos poder acompanhar a situação de cada um dos doadores e observarmos a capacidade econômica daquele doador. Se ele teria a efetiva condição de doar aquele valor que aparece na doação. Então, Marcelo, o nosso tempo já está esgotando, o diretor já está ali acenando já, mas eu não queria encerrar antes de fazer uma pergunta. O cidadão Marcelo Freitas está otimista ou pessimista com o que está acontecendo hoje no Brasil?
Eu aprendi com a crise que coisas boas dela pode advir. Eu sou egresso da zona rural e aprendi a conviver com a crise. Então, eu não tenho a menor dúvida que esse momento de crise é extremamente promissor. É extremamente promissor por quê? Porque dele a população pode tirar proveito e conseguir coisas efetivamente positivas. A ideia de fortalecer as instituições de controle é uma delas. Com o fortalecimento das instituições, com a criação de uma consciência crítica por parte de nossa população, que agora com a mídia livre tem a oportunidade de ver tudo aquilo que está acontecendo. Só não vê aqueles que efetivamente não querem. E por esse motivo eu tenho a certeza de que haverá sim cenários melhores em nosso país e em nossa região. Deus te ouça, doutor. Doutor Marcelo, muito obrigado por sua participação e até uma próxima.